Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa quinta-feira relacionado a Fluminense. Então eu queria pedir sua ajuda. Antes de mais nada, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente aí. Você que está assistindo nosso vídeo, que já veio aqui no canal algumas vezes, mas não é inscrito ainda, se inscreve e dá essa moral pra gente. Compartilhe o nosso vídeo com todos os seus amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. E a nossa meta agora é chegar aos 6 mil inscritos. Ter uma meta dos 5 mil e agora queremos chegar aos 6 mil. Então, ajuda a gente a chegar a essa meta aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje, porque o vídeo é bem movimentado. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo Fluminense e Cerro Porteño. Também vamos falar do problema do André. O que aconteceu com o André? Fica até o final desse vídeo que você vai saber se preocupa, se não preocupa, mas liga o sinal de alerta. Vamos começar falando um pouquinho do jogo, Fluminense e Cerro Porteño, nossa análise de como que foi a partida. Para mim, se você viu o título, a capa desse vídeo, você vai ver. O resultado foi bom, mas a partida foi muito ruim do Fluminense. Por que eu considero um resultado bom? Numa Libertadores, quando você joga contra times tradicionais, como é o caso do Cerro Porteño, Colo-Colo, até mesmo a Alianza Lima, que são times que têm uma camisa, têm uma história na Libertadores, embora não passem por momentos bons, você empatar fora de casa tem um resultado ideal. Claro, eu queria muito que o Fluminense vencesse o Cerro Porteño, que chegaria a 7 pontos e praticamente, com mais uma vitória, talvez uma vitória e um empate, garantiria a classificação para a segunda fase da Libertadores. E um outro ponto também que é importante, que a gente vem falando já há algum tempo, que é importante você fazer uma boa campanha na primeira fase para você ter a possibilidade de decidir a maior parte dos outros jogos dentro de casa, né? Igual o Fluminense ano passado, quando foi campeão da Libertadores, decidiu apenas as oitavas de final dentro de casa. E a final, mas porque a final já seria no Maracanã. Quartas e semifinal teve que decidir, respectivamente, no Paraguai contra o Olímpia e depois em Porto Alegre contra o Inter. Então isso também chama atenção. Então o Fluminense empatou, fez 5 pontos, então o Fluminense tem mais 9 pontos a ser disputados. O máximo que o Fluminense consegue chegar é a 14 pontos. Não vai ser uma campanha assim dos primeiros lá. Os times que vão conseguir uma classificação muito boa, ele provavelmente vai fazer 15 pontos. O Fluminense precisa vencer os 3 próximos jogos para conseguir somar 14 pontos. Eu acho que não vai fazer esses 14 pontos. Eu acho que a gente fazer uma projeção aí, o Fluminense vai fazer mais uns 12 pontos. Ganhar as duas em casa, entendendo que vai para 11 e talvez empatar com o Colo-Colo fora de casa. Mas falando um pouquinho do jogo, o que mais me chamou a atenção do jogo do Fluminense ontem? O Diniz repetiu a escalação, só que foi um time que conseguiu reter a bola, conseguiu trabalhar muito bem a bola, só que foi uma posse de bola que você não conseguia agredir o adversário. Você tocava de um lado para o outro, tocava de um lado para o outro e não conseguia chegar dentro da área, não conseguia finalizar. Tanto que a única finalização do Fluminense no alvo foi o chute do Germancano, que o goleiro fez uma boa defesa. Tirando isso, foram chutes sem pretensão nenhuma e tendo muita bola, mas sem realmente conseguir criar efetivamente. Ainda mais depois que o São André ali entrou o Lima para tentar ajudar, mas não agregou muito. Foi uma partida muito abaixo. Paulo Henrique Ganso e Marquinhos, que vêm sendo os principais jogadores do Fluminense nas últimas partidas, ontem não estavam bem, tanto que o Ganso saiu para a entrada do Renato Augusto também, que não entrou bem, e o Marquinhos saiu para a entrada do Douglas Costa também, que não entrou bem. Então o time do Fluminense ainda não conseguiu atingir seu ápice técnico nem físico. A gente vê um time do Fluminense tecnicamente muito abaixo, um time ainda fisicamente, a gente percebe que alguns jogadores ainda estão abaixo, e isso prejudica muito. É normal a gente ver o time do Fluminense errando passes bobos de passes de 5 metros de um para o outro. Então isso tudo são coisas que o Fluminense precisa corrigir o quanto antes. Conseguir chegar, né, bem tecnicamente, bem fisicamente. Não tem mais tempo para falar, ainda vai entrar no ritmo, porque nós já estamos indo para maio, quinto mês do ano, e o time do Fluminense ainda não conseguiu fazer uma partida que a gente olha essa cara, que essa partida aqui foi muito convincente. O Fluminense consegue fazer bons jogos, como foi contra o Vasco, por exemplo, fez um bom jogo, mas nada acima da média. O jogo de hoje, o jogo de ontem, eu fiquei muito decepcionado com a atuação do Fluminense. Um time que não conseguia criar momento nenhum. Eu até lembrei um pouco o time da Abel Braga, um pouquinho antes de sair do Fluminense, que teve um Fluminense e Santos no Maracanã. Um time que tinha a bola, tocava de um lado para o outro, mas não conseguia fazer nada. O Santos também não conseguia fazer nada. O Cerro Porteño até teve uma outra chance, que o Fábio foi muito bem, mas me chamou muita atenção isso. Espero que o time consiga demonstrar evolução na sequência aí. Domingo já tem o Corinthians. Mas um ponto também negativo que foi para o jogo foi o André. O André no primeiro tempo foi finalizar uma bola, tomou a pancada ali, né, uma dividida, tanto que o lance nem foi falta e saiu chorando muito. Pelo que eu pude ver, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, parece que o problema dele foi um problema no joelho, um trauma no joelho, onde ele vai ser melhor avaliado no dia de hoje.
Então a gente espera que o André não venha a sofrer nenhuma contusão séria, que possa realmente ser um trauma ali, que possa ficar talvez fora do jogo contra o Corinthians, mas já possa estar à disposição já para o jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Que ele consiga se recuperar rápido, porque ontem a gente indo para o banco, o Diniz tinha o Lima e não tinha o Alexander, porque o Alexander tá punido, né? Pegou 2 jogos de suspensão devido ao que ele, John Kennedy, Cauã Elias e Arthur fizeram, né? Não é punido a palavra certa, agora me fugiu realmente, está afastado. Então, a gente acaba que fica sem opções no meio de campo. O Gabriel Pires, que poderia ser uma boa opção, não consegue jogar porque também tem problema crônico no joelho. Então, isso tudo a gente começa a olhar e ver realmente que o elenco do Fluminense, embora tenha montado um elenco muito mais encorpado, passa por algumas dificuldades, né? Talvez pode ser que o Calegari apareça. Teve uma pessoa que falou comigo que existe a chance do Calegari jogar no meio de campo do Fluminense. Então a gente tem que ficar atento realmente se o Calegari vai ser aproveitado como volante. Porque se ele veio ficar como lateral, ele dificilmente vai jogar, porque tem Samuel Xavier, Guga, ele é a terceira opção. Num problema desse, ele pode até virar uma segunda opção ali, depois do Lima, e ter oportunidade de atuar. Ainda mais que o Alexander vai voltar em baixa depois de toda essa situação. Eu acredito que o Diniz não vai utilizar muito o Alexander nesse primeiro momento. Mas, voltando para o cenário de Libertadores, o Fluminense soma em 3 partidas 5 pontos, uma vitória em casa, 2 empates fora. Para mim, tá boa a campanha do Fluminense. Não é uma campanha que eu esperava mais do Fluminense. Mas é uma campanha ok até o momento. Torcer para que o jogo contra o Colo-Colo consiga ter uma atuação melhor, embora o jogo seja no Chile, e consiga vencer as partidas em casa para a gente ter uma classificação tranquila, sem maiores sustos, sem maiores problemas. E a gente vai continuar acompanhando aí, né, essas atuações do Fluminense. E também continuar acompanhando a questão do André. Tomara que não seja nada mais sério, ele consiga se recuperar rápido e esteja à disposição. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou da atuação do Fluminense. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos tricolores. Pô, quem ficou até aqui, deixa seu like, deixa um comentário. E se não é inscrito ainda, se inscreve e dá essa moral falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.